Se eu comecei agora os meus estudos espiritualistas, por onde será que é mais interessante começar? Pelos chamados livros de estudo ou pelos romances? Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saber e Luz. Nosso canal tem uma proposta espírita, espiritualista, universalista. Conversamos sobre vários temas à luz dessas obras que nos convidam constantemente a um pensamento mais profundo, a uma reflexão sobre a vida, tanto sobre a vida maior quanto sobre a vida aqui na matéria, sempre no intuito de nos ajudar a entender como atingirmos a melhor versão de nós mesmos. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e já começo convidando você a se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva no Saber e Luz para você poder acompanhar os nossos conteúdos. Curta este vídeo, curta os nossos outros vídeos. Se você gosta desse tipo de temática, mais voltada para essa pegada espiritualista, universalista, compartilha também com outros amigos que você sabe que se interessam por esse tipo de assunto. Também temos uma loja virtual para venda de camisetas, canecas, bottoms, com desenhos e estampas elaboradas por nós. Se você quiser acessar para conhecer, o link vai estar aqui na nossa descrição. Então, por onde será que nós começamos dentro dessa questão dos estudos e dos livros? Será que eu devo começar, talvez, pelo Livro dos Espíritos? Ou, quem sabe, começar por um romance? E a primeira colocação que nós podemos ter a respeito disso é: depende do objetivo do leitor, depende do seu objetivo com esses estudos. É muito comum que, no caso falando sobre as obras espíritas, a primeira orientação que muitas pessoas recebem é de começar pelo começo, ou seja, começar pelo primeiro livro da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos. Livro ali codificado, organizado por Allan Kardec e lançado pela primeira vez no ano de 1857. Então esse é o primeiro livro, é a primeira obra que vai trazer essas temáticas. E como é que esse livro funciona? Ele é um livro de perguntas e respostas. Kardec organizou várias perguntas e os espíritos foram respondendo através dos médiuns, normalmente pelo trabalho da psicografia. Então ele foi organizando ali aquele conteúdo, dividindo em temas, em capítulos, né, cada área vai trabalhando. É um livro bastante interessante, mas ele é um desses livros de estudo, ou seja, um livro que nós podemos chamar de doutrinário. Ali você vai tendo a explicação passo a passo de cada uma das temáticas, o que os espíritos trazem para a gente de informações, o que eles nos aconselham, o que eles indicam que não é muito interessante ser feito e por aí vai. É um livro super importante, realmente. E quando nós falamos ali sobre a questão do Pentateuco, esse nome é importante, né, também a gente trazer essa informação. Pentateuco porque vem de 5, são 5 livros básicos que formam ali o começo da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, e eu esqueci um, não esqueci. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e Céu e Inferno. Então nós temos essas 5 obras básicas organizadas pelo próprio Allan Kardec, com a ajuda dos médiuns, como nós falamos, né, que estavam ali trabalhando nessa questão da codificação do espiritismo. E como nós estávamos falando, o que essas obras iniciais estão trazendo ali para a gente, como é que elas organizam esse conhecimento? Primeiro, a questão da apresentação dos conceitos básicos. Sendo ali as primeiras obras, era importante que os conceitos básicos fossem apresentados. Também temos a questão de como que o pensamento espírita se organiza. Então, é interessante isso, sobretudo quando a gente está começando dentro dos estudos, entender como é que as ideias espíritas estão organizadas ali na sua base. Também, como nós falamos, livros de pergunta e resposta, sobretudo começando ali pelo Livro dos Espíritos. Então, nós vamos ter a opinião dos espíritos superiores a respeito das temáticas.
Importante também a colocação de que são livros que vão exigir uma leitura mais lenta e reflexiva. Então não são livros para serem lidos em uma semana, em um mês. São obras muito densas, então elas pedem mesmo uma leitura mais devagar, mais cuidadosa. Importante lembrar que são livros do século XIX, então mesmo que tenham traduções mais atuais, ainda assim tem uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, a gente precisa de um tempinho para ir se adaptando. Isso é normal. Quando a gente está começando nesses estudos, de fato, esses livros antigos parecem muito difíceis, mas é só no princípio. Depois, conforme você vai fazendo as leituras, você vai adquirindo aquele vocabulário, vai começando a entender e as coisas começam a fluir de uma maneira melhor. E no caso dos livros de romance? São livros que vão tratar conosco de histórias. Então, como todo romance, você vai ter ali uma história ficcional, ainda que ela tenha sido baseada em fatos reais, mas normalmente ela vai ter alguma adaptação, até porque é necessário para você poder construir ali um romance. Então nós vamos ter os personagens contando as suas vivências, as suas experiências. Alguns livros vão tratar de experiências entre os encarnados, mas o mais comum é esse contato entre encarnados e desencarnados ser trazido ali nos romances espíritas. Então nós vamos ter ali essas histórias que podem ter uma pegada um pouco mais romântica, mais de aventura. Nós temos até livros espíritas que trabalham com um tema de suspense. Alguns um suspense até um pouco mais tenso, assim, quase um terror. Então nós temos livros dentro da doutrina espírita de romance que vão estar ali servindo a todos os públicos. Dependendo do gênero que você curte mais, você vai se identificar com uma obra ou com a outra. E quais as características mais comuns de nós encontrarmos nos romances? Nós temos uma leitura naturalmente envolvente, porque é uma leitura que convida você a mergulhar naquela história, a ter um tempo de convívio ali com aqueles personagens e todas as situações que eles estão passando. Elas vão mexer sempre com o nosso lado emocional. Então a gente se envolve mesmo, você torce pelo personagem, como qualquer tipo de romance, né? Isso é muito interessante. Nós temos também a questão do uso da nossa imaginação. Então, nós imaginarmos aqueles cenários, imaginarmos a aparência dos nossos personagens, as situações que eles apresentam, sobretudo quando são situações que fogem da nossa vida cotidiana, quando eles vão falar sobre a vida nas colônias, questões de aprendizado que eles têm no plano astral, eles passam por vivências que aqui na Terra nós não temos como ter. Então, é muito interessante poder imaginar isso tudo. E outro fator que é importante é que no romance nós vamos poder ver aqueles ensinamentos que os livros de estudo, os livros doutrinários trazem para a gente, sendo aplicados. Então nós vamos perceber os personagens que estão conseguindo aplicar aquelas vivências, os que não conseguem, quais as causas e consequências dos seus atos. Nós vamos poder visualizar isso tudo. E você pode ter aquela dúvida: "Tudo bem, já entendi um pouquinho sobre a questão dos livros de estudo e dos chamados romances, mas então, qual que eu escolho? Será que eu fico só nos livros de estudo, só nos livros de romance?" Importante nós colocarmos também que um não invalida o outro. Então você pode ler tanto o livro de estudo quanto o livro de romance tranquilamente. Nos livros de estudo, nós vamos ter ali todos os conceitos, as informações que os espíritos superiores nos trazem, e eles vão estar nos falando sobre consequências dos nossos atos, o que é mais interessante nós fazermos ou não. Importante colocar aqui também, algumas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de estudar esses livros podem ter uma interpretação de que no espiritismo, os espíritos superiores querem ditar regras para a nossa vida no sentido impositivo de faça isso, não pode fazer isso. Mas quando nós estudamos as obras, nós percebemos que não é dessa maneira que eles falam conosco. Eles nos aconselham, nos orientam,
indicam caminhos que são mais interessantes, explicam por que que determinadas escolhas não são interessantes para o nosso caminhar, mas isso nunca é dito de uma maneira impositiva. Isso nunca é dito de uma forma a ferro e fogo. E por que que isso acontece? Os espíritos superiores sabem que nós temos o nosso livre-arbítrio e que não adianta tentar nos forçar a fazer nada, porque não é dessa maneira que procede. Até entre nós mesmos nós conseguimos perceber isso. Não dá para você forçar uma pessoa a uma determinada conduta. Você pode conversar, orientar, mas forçar não tem como, e eles sabem disso. Então, por isso que as obras, embora elas nos tragam conhecimentos muito profundos e que por isso mexem conosco, elas não são ditas de uma maneira impositiva, né, como nós falamos. Então, é muito bacana que a gente possa ter a oportunidade de ler esses livros. Então, ali nós vamos ter essas informações sendo trazidas e nos romances nós vamos ter essas informações sendo aplicadas ou não sendo aplicadas e mostrando as consequências para a gente. Por isso que é legal quando a gente pode fazer ambas as leituras, que você possa ler um livro desses, um livro de orientação, de estudo, mas que você também possa ler um romance. Se você não puder ler ao mesmo tempo, ler primeiro um e depois o outro, ou quem sabe até ler os 2 ao mesmo tempo, selecionar dias, um dia você lê o livro de estudo, no outro dia você lê o romance, e nós vamos percebendo que um ajuda o outro, um complementa o outro, e deixa o nosso estudo mais rico e mais profundo também. Opa, voltei do futuro para contar uma informação importante que eu tinha esquecido. Dentro do espiritismo, nós não temos só os livros doutrinários e os livros de romance. Nós também temos livros de poesia, como por exemplo o Parnaso de Além Túmulo, foi o primeiro livro do Chico, então ali vários poetas e poetisas trazendo poemas muito bonitos. E temos também os livros de biografia, que também são super importantes para nós entendermos um pouquinho sobre a vida dos médiuns e das pessoas que fizeram parte aqui da doutrina. E diante de todas essas informações, por qual começar, afinal? Começamos por um livro de estudo ou começamos por um romance? A resposta é: depende do tipo de pessoa que você é, depende do que você está buscando nesse momento. Geralmente, pessoas que são muito curiosas e que chegam ali na doutrina com uma sede de conhecimento muito grande, essas pessoas costumam gostar de começar pelos livros de estudo. Costuma ser uma boa para elas, porque no livro de estudo nós vamos ter, digamos assim, esse beabá, né, essa base maior ali que os espíritos estão nos trazendo. Mas digamos que você seja alguém que não está assim com tanta curiosidade, com tanta sede ao pote, mas quer conhecer, você está chegando agora, ainda não sabe muita coisa sobre a doutrina. Nesse caso, talvez começar por um romance seja bacana. Nós aqui não vamos ter aquela postura engessada de falar, não, tem que começar pelo livro dos espíritos. Não. O importante é começar pela leitura que você se sentir mais confortável, pela leitura que naquele momento fizer sentido para você. Tem pessoas que chegam na doutrina com curiosidade sobre um assunto em específico. Isso é muito comum. Porque naquele momento, daquele período da vida daquela pessoa, está batendo essa vontade de conhecer mais aquela temática. Então, por que não ir direto para um livro que trabalha com esse tema? Ah, mas pode ser que ela sinta dificuldade. Se ela sentir dificuldade, tem outras obras que vão poder ser trabalhadas ali juntas e aos pouquinhos ela vai conhecendo. Sobretudo se você estiver frequentando um centro, é bom que você possa pedir orientações. Qual livro que trabalha com esse tema? Ou qual livro que pode me ajudar um pouco mais a entender esse tipo de questão? E as pessoas vão te dando as dicas, as orientações, porque de fato são muitas obras. É muito comum que as pessoas entendam o espiritismo como a doutrina do livro, porque haja livro, né, é muito livro. Então, aos pouquinhos, a gente vai se orientando do que está fazendo mais sentido nesse momento. E é sempre bom nós aproveitarmos essa época de quando estamos muito curiosos sobre matemática para nos debruçarmos sobre esse tema
e tentarmos desmistificar, tentarmos entender um pouquinho que seja sobre aquilo. É bastante comum que se você está curioso sobre um determinado tema, porque é importante naquele momento na sua vida que você aprenda mais sobre isso. Uma informação legal para vocês entenderem por que que é bom, por exemplo, lermos um livro doutrinário e um livro de romance ao mesmo tempo, nós termos esse hábito. Nós vivemos numa época que tem muitas informações, como nós já falamos, tem muitos livros, e nem sempre os livros que são trazidos aqui para a Terra são livros realmente bons, sobretudo quando a gente fala de livros romance. Existe uma possibilidade bastante plausível de que alguns espíritos com intenções negativas também tentem mandar obras para gente. Tem livros, outros romances que tratam disso, que explicam sobre isso, que existe esse tipo de trabalho no astral inferior. Então, para que a gente consiga pegar um romance, ler e identificar se esse romance é válido, é interessante, os livros doutrinários entram aí para nos dar ajuda, porque eles vão nos dar a base das informações que são importantes, que são relevantes, o que faz mais sentido. Por isso é bom nós estarmos sempre lendo um e outro. E uma das propostas, né, que a doutrina tem é de nós sempre usarmos o crivo da razão. Então eu não vou aceitar uma obra só porque eu li ali que ela é ditada por um espírito. Eu primeiro vou ler, vou raciocinar sobre aquilo e ver se faz sentido. Se fizer sentido, tranquilo. Se não fizer, eu descarto esse livro, essa informação. É importante nós estarmos sempre com o nosso senso crítico ligado. Isso também é válido para palestras, que é uma coisa que a gente ainda não tinha falado, mas você pode sim assistir palestras, seja indo fisicamente a um centro, a um local, ou acompanhando pela internet, tem muitas palestras que estão disponíveis, mas lembre sempre disso, de manter o seu senso crítico, de raciocinar sobre o que está sendo dito ali para ver se faz sentido. É importante. Eu já dei dica de livros doutrinários para começar, mas livros de romance, o que que a gente pode indicar? Um dos livros de romance que é muito querido pelas pessoas, né, que estão começando dentro da doutrina espírita é o Violetas na Janela. Esse é um livro que ele é o primeiro de 4 livros onde o espírito Patrícia conta sobre as experiências dela quando retorna para a vida maior. Então é um livro muito agradável de ler, ela tem um jeito muito leve de contar as coisas, é muito bom. Outro romance, que também é um clássico dentro do espiritismo, é o livro Nosso Lar, que é o primeiro de uma sequência de livros que o espírito André Luiz traz contando também sobre como ele chegou no plano espiritual, os trabalhos que ele abraçou, as experiências que ele foi tendo ali dentro dessa vida que ele passou a conhecer. No caso do Nosso Lar, ele é um livro, um pouco mais complexo, não sei se eu posso usar o termo pesado, um pouco mais intenso, melhor. Ele é um pouco mais intenso do que o livro da Patrícia, mas igualmente muito bom. Esse é um tema bastante vasto quando a gente começa a falar sobre os livros, as obras, as possibilidades que tem. Tem tanto livro, né, tem tanta informação que nós podemos trazer. Amigos, obrigado por terem ficado conosco até esse momento do nosso vídeo. Como nós já havíamos dito no princípio, curta esse vídeo, compartilhe este conteúdo com outras pessoas que você sabe que vão se identificar com esse tipo de temática. Conta pra gente aqui nos comentários qual foi o primeiro livro que você leu dentro dessas temáticas espíritas e espiritualistas. Como é que foi para você esse começo? O que que você indica para quem está começando? Quais livros você acha que são mais interessantes para quem está nesse princípio dos estudos? Obrigado, amigos, por terem ficado conosco. Fiquem bem, fiquem em paz e até a semana que vem.